A nossa aula de hoje é função. Então, nessa primeira parte aqui, ó, a gente vai ver alguns conceitos, né? Então, na função, você tem dois conjuntos. Então, exemplo, você coloca aí conjunto A, que contém os elementos x. O x pertence a A. 1, 2, 3 são chamados elementos x. Relacionado com elementos do conjunto B, que são os elementos y. Exemplo, 1 relacionado com 4, o 2 com 5 e o 3 com 6. Todo elemento x tem que estar relacionado com um único elemento de B. O que é chamado conjunto domínio? O domínio da função são os valores de x. Nesse caso, 1, 2, 3. Esses são o domínio. O que é imagem? A imagem são os valores que y assume. Quem são nesse caso? 4, 5, 6. Esse é a imagem. Domínio 1, 2, 3. Imagem 4, 5, 6. O que é contradomínio? É o conjunto B. Quem é o conjunto B? 4, 5, 6, 8 e 9. Esse é o conjunto B. Então, o domínio, os elementos do conjunto A, os valores de x, imagem, os valores de y e o contradomínio, todo o conjunto B. Os tipos de funções são função injetora, a injetora, tem a sobrejetora e a bijetora. Então, olha aqui, ó, quem é a injetora? Ela ocorre quando o elemento dA relaciona com o elemento dB, A com dB, sobrou aqui, ó. Só que a sobrejetora ocorre o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a imagem é igual ao contradomínio, ó, entendeu? Aqui na injetora sobra elementos aqui, ó. Aqui, ó, esse elemento pode ocupar o mesmo aqui, ó. Só que na bijetora, gente, quando é que quando ela é injetora e sobrejetora. Isso aqui caiu uma única vez na ESA, perguntando o que é uma função bijetora. Resposta: é quando ocorre que a função é o quê? Injetora e sobrejetora. Isto quer dizer que aqui, ó, no B, não sobra ninguém, ó. E também o elemento de B, o 4, é relacionado com o único aqui, ó. Exatamente como está aqui, ó. Então, ela é, nesse caso, ela é o quê? Injetora, né? Porque cada um se relaciona um lá, ó. E também ela é sobrejetora, não sobrou ninguém aqui, ó. A imagem é igual ao contradomínio, né? Então, ela é injetora e sobrejetora. Por isso, ela é bijetora. Isso caiu na ESA, questão teórica. O que é uma função bijetora? É uma função sobrejetora e injetora. É as duas aqui, por isso que ela é chamada de duas, ó. Teórica, somente isso que caiu na ESA. Então, não temos muito que esquentar a cabeça sem não saber essa definição aqui, né? Raramente, uma única vez, quer dizer, raramente cai, né? Agora, o que é uma função inversa? Bom, isso aqui já apareceu várias vezes, tanto em concurso como vestibular e ESA. Função inversa, isso, a probabilidade de cair é bem maior. A função, vamos lá direto para os exemplos. Exemplo número 1, polígrafo, página 1, exemplo 1. Determine a inversa da função. Então, olha aqui, ó.
ele deu esta função aqui, ó. Ó, não esqueçam que a função ela pode ser representada desta fórmula aqui, ó, ou pode ser representada aqui. O Polívico colocou assim, ó. Não tem problema, pode ser. Então, ele dá a função e quer saber a função inversa. O que você faz? Primeiro passo, primeira coisa que eu vou fazer, trocar x por y. Então, trocar, ó, x por y. Então, olha aqui, aqui tem y. Se tem y, eu coloco x. Aqui tem x, eu coloco y. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu vou fazer é isolar. Isolar o y. Como é que eu vou isolar o y? Eu pego isso aqui, ó, e passo para o primeiro termo. Agora eu passo o x para o segundo termo. Eu vou multiplicar toda a função por menos 1. Por que que eu vou multiplicar por menos 1? Quando fica negativo aqui, ó, se fica negativo aqui no lado esquerdo, eu troco todos os sinais. Ó, multiplico por menos 1, mais, menos, mais. Troquei todos os sinais. Agora eu mando o 2 para o outro lado, ó. Está a resposta. Claro que você pode representar da seguinte forma. Função x elevado na menos 1. Então, a função inversa. F de x inversa. Aí eu copio aqui, ó. Menos 3 mais x dividido por 2. Claro que eu posso representar também assim, ó. Eu posso pegar o x e dividir por 2, ó. Agora eu pego 3 e divido por 2. Ó, é a mesma resposta. Eles podem, nas alternativas de marcar, colocar assim, ó. Porque você termina de calcular, acha assim. Aí vai nas alternativas, tá assim, a mesma, ó. X por 2, 3 por 2, tá aqui. Exemplo número 2, gente. Vamos fazer juntos aí. Ele deu a função aqui, ó, x menos 2, 3 mais 2x. Claro que o x é um número que pertence aos reais. Então, ó, x pertence aos reais, tal que o x seja diferente de... Isso ele deu, né? Claro, porque se colocar menos 3, 2 aqui, ó, zero. Nunca o denominador pode ser zero. Então, o x não usa esse valor. Para que serve isso aqui? Para nós calcular nada. Não altera nada. É dada essa função. Então, olha aqui, ó. A função que ele deu foi esta aqui. O que eu vou fazer? Trocar x, y por x, ou x por y. Então, eu troquei aqui, ó. Qual a troca que eu fiz? Tinha y, foi x. Tinha x, y. Tinha x, y. Agora eu passo isso aqui, ó, que está no denominador, multiplicando o x. Faço a distributiva aqui, ó. Chuveirinho, né? 3x, multiplicou, mais 2xy, menos para cá, y, menos 2. Pego e passo para o outro lado o x, ó, menos 3x, menos 2. Mais aqui, ó, passou menos lá. Coloco em evidência o y, porque o y é comum aos dois termos. Aqui, ó, o y aparece aqui e aqui, ó. Se eu colocar em
em evidência. Quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar o quê? 2x, y aqui, ó, é o mesmo termo. Quando eu multiplicar aqui, a volta de cima, então tá igual. Isto é igual a isso aqui. Pode. Agora eu mando quem? Isso aqui dividindo, ó. Então fica do lado esquerdo só o y. Ó, 2x menos 1, 2x menos 1. Está multiplicando, botei aqui, ó, dividindo. Parte de cima fica do jeito que está. Resposta. Claro que você pode deixar assim, isto está correto. Ou pode colocar aqui, ó, f de x inverso menos... O que identifica o inverso é esse menos 1 aqui, ó. Este menos 1 aqui é usado para dizer função inversa. Deu a função, função inversa. Agora você tem uma listagem de exercícios para você fazer. O ideal é que o aluno faça, né, no seu caderno, pode parar o vídeo, resolver e depois olhar o desenvolvimento, né? Claro que eu vou fazer para você exercícios. Determine a função inversa das seguintes funções. Isto está na página 1 do polígrafo. F de x, x menos 6. Ó, f de x, x menos 6. Pede a função inversa. O que você vai fazer? Você vai copiar de novo. Copiei. Só copiei a função de cima. E agora eu troco aqui, né? Trocar y por x e x por y. Primeiro passo, trocar o y, trocar o x. Segundo passo, isolar. Isolar o y, passar para o primeiro termo. Ó, o x está aqui. E agora eu passo o x que está mais, ele vai lá menos. Tenho que multiplicar por menos 1. Por que multiplicar por menos 1? Porque tem o menos aqui, ó. Então vai ficar y x mais 6. Ou seja, a função inversa é x mais 6. Letra B. Vamos fazer. Então, a letra B, copiando aqui, ó. Já copiei trocando, ó. Em vez de botar fx, eu já coloquei o quê? Em vez de colocar o fx, coloquei o y. Qual é o primeiro passo? Você trocar. Aonde tem y vai x, e aonde tem x vai y. Segundo passo, isolar. Agora os y vêm todos eles para o lado esquerdo, menos mais. E agora o x vai mais, passou menos. O número 2, que está multiplicando, passa dividindo. Está aqui a resposta. 1 menos x dividido por 2. Ok? Letra C. Vamos ver o que foi dado na letra C. Então, a C é função de x. Função de x é igual a 3x mais 4. Então, ele quer a inversa. Qual é o primeiro passo? Trocamos, ó. Trocamos o y pelo x, o x pelo y. Ok? Isolar. Isolar o y. Então, isso aqui para a esquerda. Agora, o x troca de lado. Ó, mais, passou menos. Multiplica toda a função por menos 1, por causa do sinal negativo. E agora o que eu faço? Gente, pode deixar assim, é correto.
Mas você também pode representar assim, ó, função de x na menos 1, ok? Aqui ó, no lugar do y eu botei o y de novo, só que o y escrito dessa forma, função inversa. Agora eu pego o x dividido por 3, né? Só copiei, ó, x dividido por 3 e o 4 que está dividido por 3. Pode ser representado assim também, ó. Assim ou assim, tanto faz. Aqui, neste caso, qual é o correto? Você tem que olhar nas alternativas. Ou eles colocam esta resposta ou esta. As duas são iguais. No exercício 1, tem o item ABCD. Vamos ver o que é o D. O D é a função dada, essa aqui, ó. Função de x é 3x. Troquei o x, tem que isolar. O ideal é, passei para o primeiro termo, né? Claro, troquei o sinal, multipliquei por menos 1, 3y é x. Y é x dividido por 3. Então, a função inversa é x dividido por 3, né? Positivo. Você pode fazer o exercício 2. Logo a seguir, você continuar assistindo o vídeo, né? Que você vai ter a resposta. Função dada. Então, a função dada é esta aqui, ó. X menos 2. Ele diz que o x é um número que pertence aos reais, tal que não pode ser 2. Porque se botar 2 menos 2, zera. Não pode zerar o denominador. Então, o domínio da função é x que pertence aos reais, tal que x seja diferente de 2. Ok? Esse é o domínio da função. Não interessa para cálculo. Aqui, ó. Esta é a função dada, pede a função inversa. Então, eu troco o y por x, o x por y, ok? Isolar, denominador para cá, ó. X que multiplica y menos 2, igual a y. Então, vai ficar x, y aqui, ó, xy, menos 2x menos y, isso vale 0. Quem não tem o y, que é esse termo do meio, já vem para cá, ó. Então, ó, menos 2x já passou para a direita. E ficou quem aqui? Ficou o x, y menos y. Isolando o y, ficando em evidência aqui, ó, para isolar. X menos 1, 2x. Então, olha aqui. Agora, eu passo dividindo esse termo x menos 1. Ó. Então, a função fica assim, ó. Y igual a 2x dividido por x menos 1. Ó. Então, ó, 2x, está lá, ó, 2x, ok? E esse x menos 1 passou dividindo, está aqui embaixo, ok. Terminou, essa é a função inversa. Eu posso representar assim, ó. Esta é a resposta, né? Deu a função inversa. Página 2. Aqui no polígrafo, página 2, vamos resolver a seguinte questão. Nós estamos para a página 2.
Exercício 3. Dada a função, essa função foi dada, ó. Determine, o que é para determinar? Primeira coisa para determinar é a função inversa, não é isso? Isso é a pergunta. Então, copiando lá, ó. Esta é a função dada. E aí pediu a função inversa. O que eu faço? Troco o y por x, o x por y. Agora vou isolar. Passa para o primeiro termo. Ó. Passei o 3y está aqui. Passei o x, que está mais, menos. Multiplico todo mundo por menos 1 e vou trocar o sinal de todo mundo, né? Quando você multiplica, vai ficar assim, ó, 3y x menos 4. Outra técnica, quando você multiplica, você já pode trocar aqui, né? E agora o 3 passa dividindo. Então, a função inversa, gente, ó, a função inversa é essa aqui, ó. Posso colocar o x dividido por 3 menos o 4 dividido por 3, se quiser, ok. Esta é a função inversa. Pode deixar assim ou assim, ó, certo? Não tem problema. E f, ele na B, ele pediu o quê? Para achar isso aqui, ó, f de 2 na inversa. Então, é para pegar o número 2, ó, esse número 2 e colocar aonde? Aqui, ó, no lugar do x, ó, entendeu? Então, no lugar do x, tanto faz eu colocar aqui, ó, ou colocar aqui, ó, 2 menos 4 dividido por 3. Ó. Então, vai ficar menos 2 terços. Essa é a resposta. Ok? Tem um pequeno erro aqui, gente. Só corrigindo aqui rápido, ó. É que quando multiplica por menos 1, aqui é mais, ó. Mais, ó. Aqui é mais, ó. Corrigindo. Mais. Então, claro que aqui seria mais também, ó. E aqui mais, ó. Então, a resposta ficou de que jeito? 6 dividido por 3, 2, agora tá certo. Pequeno erro ali, já corrigido, entendeu? Multipliquei por menos 1 aqui, ó, aqui mais, ó, mais, ok, resposta correta. Agora conferiu com a resposta do polígrafo. Quatro. A função bijetiva é a mesma coisa que bijetora. Então, o que foi dado? Foi dado esta função aqui, ó. F de x igual a 2x mais 5. Então, a função dada é esta aqui, ó. Tu pode deixar assim ou assim. Determine a função g inversa de g, isto é, g de x igual a... Então, ele perguntou aqui, acha a função inversa. Ele quer que ache a inversa. Então, trocamos aqui, ó. X troquei o quê? Y, coloquei x. X, coloquei y. Isolar o y. Ó. X mais passou a menos. Então, nós ficamos assim, ó. Menos x mais 5, ó. Menos aqui. Multiplica por menos 1, 2y, x menos 5. O 2 que está multiplicando o y vai passar dividindo. E a minha função inversa está aqui. Pronto. Esta é a função inversa. Claro que você pode colocar aqui, ó. Ó. Em vez de botar o y, botei f de x na menos 1. E aqui pode fazer isso aqui se quiser também, ó. Ó. X está dividido por 2 e 5 dividido por 2. Aqui pode ficar assim. Assim ou assim, tanto faz. Tem que olhar nas alternativas o que serve. Tem mais alguma coisa? Não. 5. Que
a número 5 já é uma questão da ESA, né? Para você fazer aí. Pode fazer essa questão aí, gente. Vamos fazendo aí. Logo a seguir você assiste o vídeo para ver se coincidiu a resposta, né? Então, 5. Questão da ESA 2016. É dada a função f de x igual ao quê? X mais 3. Então, ele deu isso, qual a alternativa é a inversa, né? Então, ele pede a função inversa. Então, eu coloquei aqui, ó, yx mais 3. Isso é função dada, isso ele deu. Troquei agora. E troquei também. Troquei o y pelo x e o x pelo y. Isolando o y. Isolando o y é deixar o y na esquerda sozinho. Tem esse menos aqui, ó. Então eu tenho que trocar o sinal de todo mundo, ó. Troca do y, troca do x e troca do 3, porque multiplica toda a função por menos 1. E aqui já está a resposta. Aí você vai nas alternativas, está na alternativa A.